Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Marcelo Cardoso aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Eu queria continuar com vocês as breves exposições, as breves reflexões a partir do livro de Isaías, não é? Eu vou tentar agora começar uma ordem cronológica nos outros vídeos. Eu fiz duas exposições aleatórias, agora eu quero tentar do capítulo 1 e seguir aí até o final do livro. Talvez, é quase certo que eu não pegue todos os capítulos, tá bom? Talvez eu pegue apenas parte, mas só para você entender aí os assuntos principais desse livro fantástico, que é grande e fantástico, né? Cheio de ensinamentos para nós, e entenda o enredo, né? A sequência dos acontecimentos a partir das reflexões que eu vou separar para você. Então eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link da última reflexão que eu fiz. Aí você pode acompanhar depois que terminar esse vídeo, você pode clicar na descrição e acompanhar se você ainda não viu o último vídeo que eu fiz sobre o livro do profeta Isaías, tá bom? Então eu queria começar com vocês no versículo 1 do capítulo 1, ou melhor, no versículo 2. Versículo 2 do capítulo 1, porque ali no primeiro versículo é a apresentação de Isaías, né? E aqui no versículo 2, Deus já manda a real, né? Ele já fala para o povo qual é a situação deles. Diz assim: escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Então o Senhor já se coloca ali como a autoridade. Quem está falando não é Isaías, é Deus por meio do seu profeta Isaías, tá bom? Então a autoridade é toda divina. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então Deus compara o seu povo como um animal, ou melhor, ele rebaixa o seu povo a mais do que um próprio animal, porque o animal, no caso aqui o boi, ele reconhece o lugar onde ele come, não é? E ali ele não vai fazer daquele local um local estranho, para ele vai ser um local conhecido, porque ele come todos os dias ali. Como um cachorro, né? Que vocês têm cachorro, devem entender essa analogia. Eu tenho um cachorro aqui em casa, quando a gente chega no portão ele não late, ele fica ali abanando o rabinho, esperando um carinho, uma retribuição. Agora, quando algum estranho aparece no portão, ele late bastante. Por quê? Porque ele está reconhecendo quem é dono dele e quem não é. E aqui nesse caso, essa alusão, né, que Isaías faz do povo, o povo é pior do que um animal, porque o animal ainda conhece o seu Deus, não é? E aí no versículo 7 ele fala assim: a terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo, quanto às lavouras, os estrangeiros a devoraram na presença de vocês. E a terra se acha devastada como numa destruição feita por estrangeiros. Então você vai se lembrar, se você já conhece essa história, que o povo de Israel foi dividido em duas tribos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou ali com a parte, né, que a gente chama de Israel, e a outra parte, o reino do sul, ficou como Judá, não é? E primeiramente o reino do sul, do norte, ele é dominado pelo Império Assírio, derrotado, devastado, e depois o reino do sul é dominado pela Babilônia. Então aqui eu não sei dizer se Isaías está falando antes ou depois da profecia, mas ela acaba por acontecer. O povo de Israel acaba sendo feito escravo desses dois povos, não é? E aí esse cenário que está dito aqui, que os estrangeiros, não é? Eles devastam as suas cidades, né? E devoram a sua terra na sua própria cara, né? Então o próprio povo vê isso acontecer diante de si, porque Deus permitiu que esses cativeiros acontecessem por causa da desobediência, da obstinação do seu povo, não é? Deus, ele muitas vezes utiliza de situações ruins para disciplinar o seu povo. Então, ainda no capítulo 1, a tônica, né? A toada aqui da narrativa é essa. No verso 10 ele diz assim: príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor, povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor Deus diz: de que me serve a multidão de sacrifícios que vocês oferecem?
Estou farto de holocaustos, de carneiros, da gordura dos animais cevados. Não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Então aqui Isaías está chamando o povo de Sodoma e de Gomorra, né? Obviamente que ele não está falando para essas cidades de Sodoma e Gomorra, até porque elas foram destruídas lá em Gênesis, se você se lembra dessa história. Sodoma e Gomorra era a cidade onde estava Ló, não é? Sobrinho de Abraão, e que aquela cidade ela era muito pecaminosa, bastante conhecida por sua perversão, e Deus destrói aquela ade. Então ele não está falando aqui para Sodoma e Gomorra, ele está falando para o seu povo e remetendo esse título, né, ao seu povo lá de Sodoma e Gomorra. Ou seja, o meu povo se tornou tão corrompido quanto aquelas duas famosas cidades, bem um mau exemplo, não é? Sodoma e Gomorra. O meu povo hoje se tornou como Sodoma e Gomorra. Como é que você, meu irmão, está trabalhando, está cultivando a tua fé? Tua fé hoje é de um cidadão do reino de Deus, do reino dos céus, ou a tua fé e as tuas obras elas são como um cidadão de Sodoma e de Gomorra? Como é que você está vivendo aí agora? Veja como apenas uma exposição rápida pelo texto bíblico já nos traz aqui bastante desafios, não é verdade? E na sequência, versículo 15, quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Vocês estão cometendo muitos pecados ao ponto de que a própria oração de vocês não será mais ouvida por mim. Isso é Deus falando através da profecia de Isaías. E é isso que acontece quando a gente acaba entrando num sistema repetitivo de distanciamento de Deus. Ele nos alerta dessa maneira, não respondendo nossas orações, não atendendo aquilo que a gente está pedindo para Ele, não é? Isso é muito comum de acontecer, é a maneira que Deus disciplina o seu povo, não é verdade? Enfim, versículo 18 também diz assim, ó, o Senhor diz, apesar de tudo isso, o Senhor diz o quê? Venham e vamos discutir a questão. Olha só, Deus chamando o povo para conversar. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, né, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, eles se tornarão como a lã. Ou seja, Deus está chamando, olha, por mais que vocês tenham se distanciado de mim ao ponto de eu comparar vocês com Sodoma e Gomorra, eu ainda quero conversar com vocês, eu ainda quero restaurar vocês, porque vocês são os meus filhos. Apesar de vocês serem piores do que os bois que reconhecem o seu dono, né? No caso vocês não reconhecem, vamos conversar. Eu quero esclarecer a situação e eu quero purificá-los, né, dessa sujeira de vocês. Perceba que a purificação que Deus opera em nós vem a partir da primeira exposição de que nós estamos distantes de Deus. Estamos em pecado, estamos sujos, negros, né, cobertos de cinza, vermelhos, e Ele quer nos purificar, mas a gente precisa reconhecer, estamos piores do que o boi, não reconhecemos o nosso Deus, estamos sendo comparados com Sodoma e Gomorra. Então, depois disso, desse reconhecimento da sua situação atual, é que Deus opera essa purificação. Que você entenda aí essa sequência como uma sequência na tua própria vida. Se você está distante de Deus, existe a possibilidade de você voltar, retornar a Ele, mas não sem conhecer, né? Não antes sem conhecer aí a sua atual situação de distanciamento. Se arrependa, que Deus vai discutir essa questão com você. Ainda há tempo, assim eu creio. Então, os últimos versículos que eu queria separar aqui desse capítulo é o 25 e o 26, que diz assim, ó, voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória, como se faz com a potassa, e tirando de você todo metal impuro. Eu lhe darei juízes, como você tinha antigamente, e conselheiros, como no princípio. Depois disso, você será chamada cidade da justiça, cidade fiel. Ou seja, Deus está dizendo para o seu povo que Ele vai fazer uma restauração. Ele vai restabelecer os juízes, não é? Não os juízes
como se fosse o estabelecimento de uma nova instituição, de um novo cargo. Não, ele vai trazer juízes justos nas figuras de seus pastores, de seus líderes, de pessoas que Deus mesmo levantará para que a justiça seja novamente ali a regra no povo de Israel, não é? Então, aproveitando-se aqui desse resumo rápido que eu fiz do capítulo 1 de Isaías, Deus ainda chama você, mesmo que você esteja distante, mesmo que você esteja com as práticas de Sodoma e Gomorra, Deus quer discutir a questão com você, Deus quer conversar, Deus quer estabelecer ali, mostrar a situação, né? Abrir o jogo e colocar diante de você o que é preciso ser feito para reatar esses laços com Ele, que é o nosso Criador, que é o nosso Deus e a quem nós devemos honra, devemos obediência, não é? Então, essa é a mensagem de hoje, tá bom, pessoal? Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, estou quase chegando aí ao número de 100 inscritos, né? Vamos ver se a gente consegue manter aí essa sequência e aumentar esse público para espalhar aqui mensagens da palavra de Deus e também eventualmente resumos de livros, pensamentos. Vocês sabem, quem me acompanha sabe, eu gosto de filosofia. Não sou filósofo, tá? Mas eu gosto de ler filosofia, gosto de ler alguns livros e tem muita coisa que eu posso trazer para vocês aqui, tá bom? Mas a princípio eu quero trazer para vocês essas reflexões da palavra do livro de Isaías, depois dos outros livros, se assim o Senhor permitir, tá bom? Muito obrigado, curte, comenta, compartilha, tudo isso aí, tá bom? E até o próximo vídeo. E busque sempre as coisas do alto, tá bom? Um abraço. Fui.